Bom dia, pessoal. Tudo bom? Bom Bom dia, dia, Sandra. tudo bem? Ótimo. Vamos só dar uns minutinhos aqui, a gente já começa, tá? Alguns, né? Claro, Uns 20 minutinhos. isso. E aí, estão gostando do SEMEAD? Tá legal? E aí, Igor, tudo bom? Bastante interessante. Ontem estive aí no workshop, aquele hiper mega concorrido. Qual? Teve dois ontem, né? Esqueci o nome dele. Deve ter sido O... o do Charbel. Isso, exatamente. Foi Ele muito é muito bacana, bom, né? muito bom, muito inspirador. É. Bom dia, Rose, tudo bom? Está difícil fazer as escolhas, né? Uhum. Parecem todos muito É. bons, então fica difícil. Pena que tem essa concorrência de horários. Então, eu acho que, assim, eu não vou dar uma resposta oficial, tá? Mas muito provavelmente vão acho que, disponibilizar os workshops depois. É porque depende de algumas coisinhas aí aquelas coisas de direito autoral, enfim, tem algumas coisas burocráticas e até tecnológicas de espaço, mas a priori vão disponibilizar assim depois para, né, os participantes. Eu acho até, se eu não tiver errado, que já tem algumas sessões de apresentação de trabalho já disponíveis. Se você entrar no sistema, já está. Você apresentou trabalho, alguma coisa? Não, é minha primeira vez no SEMEAD, eu acabei de... Entrei agora em agosto, entrei no mestrado, Ah, legal. então estou... Minha primeira navegação nesse ambiente, Não, mas estou bem satisfeita. mas esse negócio de um ambiente virtual tal, realmente é a primeira vez mesmo, assim, que a gente tem um ano aí com esse tipo de evento, né? Uhum. E é muito legal, né? Porque assim, os eventos vão se aprendendo. Até a Rose que entrou aí, você pode até falar com ela. Acho que o primeirão que caiu nessa online foi o ANEGEP, né? O Foi, EGEP, que aquele ali era aprendizado e deu tudo certo, né? Saiu tudo bem, né? Ficou muito legal, né? mas a gente fez, na verdade, a gente organizou o EGEP esse ano 2 vezes, né? Um Porque em ele estava março. prontinho, presencial, menos de 2 semanas antes, cancelamos tudo. E depois tivemos que começar do zero, mas felizmente Deu certo. a Mas você gente. sabe, Rose, que os aprendizados com o EGEP, a gente usou um monte de coisa, por exemplo, no SINGEP. Uhum. O que fez, como é que foi a apresentação. Então, acho que o EGEP teve, acho que, esse mérito de se jogar primeiro, né? Que todo mundo em fazer um evento, né? É verdade. Né? E aí a gente até teve que usar soluções híbridas, né? A gente usou 2 plataformas. Enfim, deu tudo certo, mas custou muito trabalho, logicamente, criar situações para se ambientar nas 2 plataformas, que Sim, a sim, sim. gente teve todo esse cuidado de chamar os autores, chamar painelistas para testar a ferramenta, fizemos pré-eventos, né? Então, foi uma caminhada. E a gente chega nesse ponto do semiárido que realmente é fantástico, porque aí a complexidade é enorme. E como é que eles conseguiram colocar isso, a apresentação dos trabalhos em vídeo, ter um canal de televisão, então, sessões de conexão, né? Então, realmente, é um negócio fantástico. Mas o que eu tô falando, acho que é essa evolução que se deu muito rápido. Foi. Sem dúvida, o primeiro foi o EGEP, né? Quem quer ser o primeiro que ia enfrentar isso daí, né? Uhum. Era muita incerteza ainda, né? O que ia acontecer? E naquele momento que a gente cancelou e lançou uma nova data, a gente ainda tinha esperança de ser presencial. Eles falavam, não, 3 meses, No o máximo. negócio abranda, parará, parará. Então, quando a gente teve que encarar o touro à unha, dizer, não, vai ter que ser online, esquece. E aí a gente partiu do conhecimento zero. Conhecimento zero. Né? Então... Por exemplo, pega exemplo aqui, né? Essa apresentação de vídeos gravados, né? Ela veio da Academy, por exemplo.
Tá? Eu vi isso num grande congresso da Unifesp. É, A Unifesp fez isso esse ano, que eles então, fizeram o congresso de todos os campos da Unifesp, então as apresentações de trabalho foram assim em vídeo. né? E sim, e parece que é uma ótima experiência para você garantir que vai ter apresentação, vai ter os trabalhos, enfim. São coisas que você resolve. Então, de novo, é pegar um pouquinho de cada um que vai se arriscando, né, vai fazendo. E aí que eu acho que eu enalteço aí o EGEP, porque ele chegou no momento que ninguém tinha feito nada, né? Teve que mudar os Eu me lembro que para o Singep, acho que a Patrícia, né, chegou a conversar comigo, interagir comigo, para dizer o que a gente estava usando, enfim, que vocês estavam definindo o que iriam. Fechou seu áudio, Rose. Que vocês estavam no momento de decidir como iriam organizar. Então, assim, acho que o legal é isso, acho que é ir aprendendo com os exemplos, né? É uma construção. E assim, o CMEAD tá muito legal, né? Ele tem TVzinha, né? Programa, vinheta das coisas, né? Você vê que ele ficou muito bem organizadinho, né? Oi, Bom, Ana. então, Ana, se quiser um tempinho para ver as salas, tá? Sem problema nenhum. beleza, vou dar uma conferida aqui. A Ana é coordenadora dos workshops e ela libera tudo, né? Ela dá uma checada em todas as salas. Se vocês estiverem gostando, eu posso ser a coordenadora. Agora, se vocês tiverem alguma reclamação, vocês falem com o Júlio, tá? Eu vou ficar só com o ônus. É só com o bônus, deixa o ônus para ele. Sempre assim. Eu volto já, então, Júlio. Vou lá dar uma olhadinha nas Viu outras. todas já? Pelo que eu vi, faltava uma ainda. Vou conferir aqui. Já abriu tudo, sim.
Pessoal, vou sair e conectar de novo mais 2 minutinhos aqui, tá? Só para eu mudar o nome aqui embaixo. Acho que entrei como host de novo, né? Bom, tá bom. É, falar que eu vou ficando como host. Bom dia, Não, bom dia. tudo bom. Pessoal, eu sei que comigo aí é o Isaac, ele é assistente da sessão de hoje. Desde já eu agradeço, Isaac, toda a força aí, tá? Estava, na verdade, tentando mudar o nomezinho. Mas tudo bem, tudo bem. Só para mudar o nomezinho, se fosse mesmo. Tá entrando como host mesmo. Tá bom. Não consegue mudar manualmente, não, né? Manualmente não dá, né? Eu acho que não por causa do link. Ah, Mas sim. tudo bem, era mais para... Também Sem problema. não. O professor já tentou mudar ali nos participantes? Tô tentando aqui agora, vamos ver se eu consigo. Tá. Que aí você clica em More e tem Rename, né? É. Agora foi. Obrigado, viu? Uhum. Ana, mais uns 3 minutinhos a gente começa, então, né?
Pessoal, já botamos a figura de um cafezinho aí, que a gente tem certeza que vai estimular vocês a dar uma vontade de tomar café já de manhã, para acordar e começar aqui a oficina, entendeu? Eu vou aproveitar, Júlio, esses instantes iniciais, já vou compartilhar aqui o link do Drive, o pessoal que quiser aí acessar essa apresentação, que eu sei que né, a gente fica querendo ter acesso ao material, e eu já pedi o Fernando para deixar no Drive, e aí é só entrar e baixar, tá bom, pessoal? Ótimo. Aqui, pessoal, a gente tem só 75 slides para passar, vai ser rápido, vai ser... Nada enfadonho. Sustentar, até por isso que a gente está colocando, tá, pessoal? Ô, Júlio, você acha que de início não seria melhor se eu compartilhasse, depois você compartilha para eu já ir passando, ou você vai passando aí para mim? Posso passar para você. Beleza. Ana, se eventualmente você precisar dar uma saída para checar alguma coisa aí das outras salas, tudo bem, tá? Bom, eu vou ficar com o telefone a postos aqui. Tô falando isso, pessoal, porque, enfim, eu e a Ana, a gente está coordenando as oficinas, né? A gente sempre tem que estar de olho se está tudo bem, né? Se eventualmente, né? Se no comecinho acontecer alguma coisa, pode deixar que eu saio também. Vamos lá, né? Vamos começar? Vamos. Então, vamos lá. Então, pessoal, antes de mais nada, bom dia, tá? Agradeço aí a presença de vocês aqui, ainda que virtualmente, mas ainda assim bastante presente, né? Para nossa oficina aqui, workshop, que é avaliação e revisão de artigos científicos em administração, tá? É uma primeira versão, vamos chamar assim, desse workshop já foi feito aí há uns 4 anos atrás no SEMEAD. E esse ano a Ana Cláudia está participando junto comigo e trouxe uma repaginada, ideias novas, uma melhoria considerável do que a gente fez há alguns anos atrás. Tá? Então, até na verdade o nome está trocado, a Ana Cláudia devia vir antes, né? Desculpa, tá, Ana? Mas o nome dela devia vir antes aqui. Então, só para apresentar, eu sou o professor Júlio, sou lá da Universidade 9 de Julho, PPGA, tá? E tenho me interessado e trabalhado aí com essa temática de avaliação e revisão de artigos aí já há um bom tempo, né? Já fiz alguns workshops e tal, e acho que, assim, ainda que seja um campo em evolução, a gente sempre acha uma coisa nova para discutir, para falar sobre avaliação, novas práticas, coisas que vão mudando, enfim. Então, acho que é uma temática aí que ela está viva, né? Ela está sempre trazendo coisas novas. Então, acho sempre interessante trazer novos workshops. E, claro, eu acho que para quem é editor de revista, a gente tem uma grande necessidade de capacitar revisor. Tá? E quando a gente fala capacitar, não é só tecnicamente, não, tá? Trazer a ideia, a concepção de que uma comunidade se faz com avaliadores. Né? Revisores são importantes para fazer a roda das revistas científicas girarem, vamos dizer assim. E são o coração, né? A agilidade de uma revista,
qualidade do que ela se propõe a publicar depende muito dos revisores, dos avaliadores. Você não pode achar que um editor vai ter todo tipo de conhecimento, por mais que ele seja temática, ele saiba muito. Ele não tem como dominar todas as teorias, todos os métodos, e ele se apoia muito no trabalho de avaliadores e revisores. A gente não pode abrir mão, né, nem subestimar a importância deles. Falo isso porque a nossa comunidade ainda tem uma relativa baixa taxa de aceitação e participação de pessoas em avaliação. Então, isso é muito importante, e em prol de alertar isso daí, que a gente traz esse workshop aqui para essa discussão. Ana, quer se apresentar e já começar um... Vamos lá, né? Pessoal, muito bom dia novamente, agora oficialmente, né? Meu nome é Ana Cláudia Azevedo, como o professor Júlio já colocou aqui. Eu sou uma espécie de padawan do Júlio. O Júlio é meu Obnakno, e eu sou discípula dele, né? Então, agradeço primeiramente a ele a oportunidade de estar aqui, né? Agora dividindo um espaço com ele, que me deixa muito orgulhosa e satisfeita. E eu acho que ele já colocou bem, né, assim, da importância da gente falar sobre avaliação e revisão de artigos. A minha experiência com essa temática, né, eu trabalhei como assistente editorial na revista RBGN por 2 anos, de 2016 a 2018. Atualmente, eu sou editora da revista PGS, Administração Pública e Gestão Social. Já fiz, né, algumas formações aí relativas ao processo de avaliação para periódicos, inclusive tive a oportunidade de fazer esse workshop com o Júlio, né, no SEMEAD, salvo engano, de 2015, e eu espero que realmente eu tenha conseguido, como ele falou aí, dar esse refresh, né, na apresentação, considerando aí essa parque experiência que eu tenho. A gente quer trocar uma ideia com vocês aqui, espero que seja útil aí para essa tarefa que não é sempre tão reconhecida, muitas vezes árdua, mas tão necessária aí, né, no campo da pesquisa. Certo? Vamos lá então, Júlio? Vou começar falando para vocês, né, assim, da visão que a gente tem dos avaliadores, né? É um trabalho, como eu falei, de pouco prestígio, se a gente for parar para pensar que ele não é remunerado, na extensa maioria das vezes, né? Assim, existe uma pressão grande, você já trabalha com deadline, a partir do momento que você recebe, Fabrício, seja bem-vindo, a partir do momento que você recebe, né, o convite ali para ser avaliador, você já vem com uma pressão de tempo, né? Geralmente não são prazos longos, que você tem que administrar com todas as suas outras atividades, e tem uma responsabilidade grande, né? Porque você está fazendo ali um papel de auditoria e de certificação da qualidade daquilo que vai ser publicado e que vai, como é que eu vou dizer, vai encampar ali, né, o conhecimento naquela área, naquela temática. Então, você está engrossando o caldo ali daquele conhecimento. E aí, como é que fica? E a sua responsabilidade nisso tudo? Pode passar, Júlio. Acho que travou aqui. Espera aí, Ana, que ele... Foi, desculpa. Tá meio travada. Para dar pavor, né? Mas não é só coisa ruim, né? Numa perspectiva mais altruísta, a gente tem que ver que as circunstâncias nas quais as avaliações acontecem, né? Nas possibilidades que a gente tem aí de oferecer a nossa contrapartida para o mundo acadêmico, existe aí um viés positivo da avaliação, que é quando você oferece realmente a sua contribuição aí para a academia, né? É uma forma de você ajudar os outros pesquisadores no desenvolvimento das pesquisas deles. Você vai balizar ali a qualidade da pesquisa no campo, né, de estudo ao qual você pertence, e existe um comprometimento, assim, né, uma pegada ética aí de contribuir com a área em que você está atuando. Embora não seja um trabalho para se ficar rico e não seja um trabalho muito glamuroso, né, de pouco reconhecimento, porque a gente trabalha nos bastidores, né, se for considerar a questão
de revisores, né, de periódicos, é uma revisão, na maioria das vezes, às cegas, ainda existe aí essa possibilidade de você fazer a sua contribuição. Então, quais seriam esses ganhos, né, que a gente tem aí mais especificamente? Eu acho que o primeiro deles, assim, eu não hesitaria em dizer que é aprender com os trabalhos com os quais você avalia, né? Você adquire conhecimento a partir desses trabalhos, a partir do momento que você se dedica a fazer uma revisão com responsabilidade, de fazer uma leitura, né, aprofundada, de buscar realmente trazer contribuições para aquele trabalho ali. Nos congressos, né, assim, a gente ainda tem possibilidades de estender esses ganhos aí, porque você começa a ter contato com os assuntos que estão despontando ali, né, com os temas novos e proeminentes, que seriam aí os hot topics, né, o que tá de novo ali na sua área. A partir do momento que você faz o seu trabalho, né, com responsabilidade, com seriedade, você começa a ganhar reconhecimento de editores, de líderes temáticos, né, no caso dos congressos, e você vai articulando ali, você vai fazendo a sua rede de contato com o meio acadêmico. Você acaba sendo, né, um profissional mais respeitado por trabalhar com seriedade, por oferecer essa contrapartida, e tem os seus ganhos aí, né, de conhecimento também. Existem aí algumas iniciativas assim, que, né, pouco expressivas para poder valorizar o trabalho do avaliador, para ter um estímulo a mais para a gente se envolver, né, nessa tarefa. Porém, raras revistas ainda seriam, por exemplo, pagariam ao avaliador. Né? A gente tem em alguns publishers maiores, assim, melhores estruturados, essa iniciativa, mas aqui no Brasil, eu confesso, o Júlio pode me corrigir aí se eu estiver enganada, nós não temos essa prática de remunerar os avaliadores. A gente tem no caso... Não, né? No caso de congressos e alguns editoriais de revista também costumam premiar ou fazer nominatas, né, que indicam aí essa contribuição ou um trabalho de destaque, né, que tenha sido realizado pelo avaliador, mas seria mais uma menção honrosa ou uma certificação daquele trabalho desempenhado. Tem uma iniciativa que ainda é pouco reconhecida, que é a plataforma Publons, né, que seria aí um indicador aí, poderia gerar algumas métricas sobre o trabalho, né, que os avaliadores vêm desempenhando. Você se cadastra, a partir das revisões que você vai fazendo, né, você vai gerando, vai alimentando essa plataforma, e os próprios editores, as revistas com as quais você contribui, vão dando ali também feedbacks da sua trajetória enquanto avaliador. Fica aí o link para vocês, né, quem não tiver o cadastro ainda, vale a pena dar uma olhada e se aperfeiçoar mais, ver como é que o Publons funciona. Ana, só está um pouco travado aqui para passar, tá? O slide. Tudo bem. A Lana está comentando aí que no próprio SEMEAD teve a indicação a prêmio de melhor avaliador, né? Já é uma prática do SEMEAD, já inclusive o professor Júlio já ganhou esse prêmio aí algumas vezes, pelo que me consta. A gente tem diferentes tipos de avaliação, né, nesse âmbito científico, e a nossa postura muda um pouco de acordo com o que é o trabalho, a natureza do trabalho que a gente está avaliando. Quando você está fazendo uma avaliação de pôsteres, né, por exemplo, assim, a exceção dos artigos que a gente faz para a revista, né, que é a avaliação às cegas, nos pôsteres você está ali tete a tete com os autores, né? Então, ela é uma experiência de avaliação diferenciada, porque você geralmente não tem acesso, né, ao trabalho completo, então você vai acabar fazendo uma avaliação ali de primeiras impressões, que é o que é sumarizado ali naquele pôster, e você trata diretamente com o autor. Então, vai ser mais uma conversa entre os autores, uma troca mesmo, de tentar entender o que ele está trazendo ali naquele trabalho, e diante da perspectiva que ele tem de desenvolvimento, ou do que está sintetizado, sumarizado ali, o que pode ser aprimorado, ou que caminhos que se desvelam ali a partir do que está sendo apresentado.
na verdade, quando a gente está fazendo aí uma avaliação de pôster, o que a gente busca? Volta, por favor, Júlio. O que a gente busca? De imediato, verificar se tem algum problema, né, que salta aos olhos ali, que possa ser identificado, e já tentar tratar isso com os autores ali na discussão, na própria conversa. E, infelizmente, no caso dos pôsteres, é uma avaliação que não tem como você fazer sem estar na presença do autor, porque ela demanda, né, essa troca, essa interlocução, onde você vai entender ali o fio condutor daquele trabalho. A gente também tem as bancas, né, a avaliação nas bancas aí de teses, dissertações, trabalhos de conclusão. E aí, nesse tipo de avaliação, mais do que a sua capacidade de organizar, né, o seu relatório de avaliação, vale a maneira como você se coloca de forma construtiva, as suas habilidades mesmo para expor a avaliação e para expor ali os pontos de melhoria que você enxerga naqueles trabalhos, né? Então, é fomentar mesmo uma discussão ali na arguição com os autores, explicar, ver a forma como você apresenta ali os seus argumentos, né? Para realmente não se colocar de uma forma arrogante, já que tem uma certa hierarquização, né, diante da banca e diante do aluno que está ali apresentando. Então, tomar cuidado aí, né, com o errinho aí, com comunicação verbal. Comunicação verbal e a comunicação não verbal. Ir para a banca realmente na intenção de trazer e oferecer ali o melhor para aquele trabalho. Já nos artigos, como, né, a avaliação é às cegas, cabe aí a questão da forma como você se coloca na retórica redigida mesmo, né? Então, você tem que ter muito cuidado na forma como você se expressa e como você se expõe, e a clareza é fundamental, porque você não está articulando ali, claro, né, frente a frente com o autor, e ele precisa entender, de fato, quais são ali os apontamentos que você está fazendo. E aí, né, trabalhos escritos e a diferença aí entre os congressos e os periódicos, né? No congresso, a gente tem essa possibilidade de ter essa atmosfera, esse ambiente de troca, né? Há condições, assim, geralmente, da gente estimular boas discussões dentro do ambiente das sessões, né? As pessoas, obviamente, precisam estar abertas e participativas, e você já vai com essa postura, né? Com esse perfil, com essa intenção de levantar pontos de discussões ali que, às vezes, levem os próprios autores a enxergarem as melhorias, os caminhos que eles podem percorrer. As recomendações, no caso dos congressos, mesmo as recomendações escritas, quando a gente faz, né, para decidir se o paper vai ou não ser aceito, vai entrar ou não para os anais do congresso, são recomendações visando o incremento e melhorias do texto, porque a gente está trabalhando ali com, né, working papers, né, trabalhos em desenvolvimento ainda, que geralmente, né, na lógica primária, vão para os congressos justamente para fazer essa lapidação, receber esse feedback, receber essas contribuições e melhorarem. Nos periódicos, né, a questão é realmente pensar, será que esse trabalho tem condição de contribuir para essa área de conhecimento? Ele está adequado ao escopo da revista, né? Ele é um trabalho de qualidade? E aí as sugestões já vão mais assim, a exemplo de lapidação mesmo, para ver se aquele trabalho pode ser uma publicação definitiva e se precisa, por exemplo, sofrer melhorias, né, retornar, e aí a gente vai ser um pouco mais incisivo, vamos dizer assim, na avaliação, e não se pode pedir, como, né, a gente colocou aqui, para fazer uma melhoria para retornar um procedimento, por exemplo. Uma vez que a pesquisa já foi realizada, se você vê, né, que teve erros ali no método ou na forma como a pesquisa foi conduzida, às vezes, se for um erro fatal, talvez não seja realmente possível daquele trabalho ser publicado. E aí, Ana, posso falar um pouquinho agora? Por favor, Júlio. Gente, obrigada. Passar a palavra aí agora para o professor Júlio. Eu agradeço a Ana.
a parte que ela coloca é de extrema importância para a gente entender o que está por trás da avaliação, né? Ela deixou muito claro na fala dela que a avaliação, no fim do dia, ela tem que ser o quê? Coerente, óbvio, com os padrões de qualidade, mas principalmente é um apoio ao autor. Tá? Tudo bem, acho que parece uma coisa meio óbvia, né? Mas constantemente você vê um avaliador que assume um papel de pouca paciência, de rispidez, enfim. E o papel do avaliador ali, como muito bem colocou a Ana aí, é de auxiliar o autor. Tá? Claro, depende, acho que, do fórum, depende aí do tipo de avaliação que a gente está falando, mas o papel dele sempre é interagir e tentar conversar com o autor de forma o quê? Melhorar o trabalho dele. Mesmo que seja por uma rejeição, é papel aí do parecerista trabalhar nessa melhoria junto com o autor, claro, dentro do que cabe a ele, né? Então, que tá. Então, a gente, conversando com a Ana, enfim, a gente entende que uma avaliação ela é bem construída quando tem 4 pilares aí. Uma discussão das sessões que a gente tem no texto mesmo, os elementos que você tem dentro de cada sessão, de como essas sessões vão se relacionar, então, pensando muito mais uma estrutura, então, de trabalho, um segundo pilar, então, da coerência entre as sessões, de como elas interagem entre si. Então, é aquela coisa, né? Aquela problemática que você desenvolve na introdução, ela tem que ser retomada lá na conclusão, né? Por exemplo, as referências que você traz na fundamentação têm que ser retomadas numa discussão, pensando aí no artigo tradicional empírico, né? Então, isso tem que ser muito bem trabalhado, né? Tanto as sessões quanto a forma como você estrutura o seu artigo, escreve o artigo, né? Tem a parte de adequação técnica, essa aqui é um pouco mais polêmica. Por quê? Porque cabe aqui discutir até onde a responsabilidade do avaliador checar contas e análises que o autor fez, até onde essa responsabilidade existe. Isso aqui é um pouco polêmico, mas a gente vai trazer isso daqui também. Claro que eu penso que, já adiantando, que essa adequação técnica tem que ser feita até onde realmente está dentro do escopo do que o avaliador pode fazer, está disponível fazer, né? E a ideia de pesquisa, né? O que está por trás, na verdade, originalidade aí. Então, quando você pensa aqui, né, numa estrutura, a gente está falando realmente de ter uma estrutura de avaliação bem coerente, né? Todas as sessões estarem amarradas entre si e ter um fio condutor. Isso parece muito óbvio e muito fácil, tá? Mas nem sempre é. Tá? A estrutura do artigo ela é muito bem feita quando você olha o artigo de trás para frente, né? Ou seja, quando depois que ele está feito, você vai lá e olha. Lembra que o revisor ele está lendo uma peça pronta, ele está começando pelo resumo e vai transcorrer todo o trabalho. Principalmente se ele fizer uma primeira leitura aí, né? Bardem me permitindo usar as palavras dela, aí uma leitura flutuante. Nada mais é do que aquela primeira leitura para você saber do que se trata, né? Para você não ficar vendido ao longo da leitura da avaliação. Então, quando você olha a ordem dos blocos do trabalho acadêmico, ali a gente tem uma ordem que tem que ter lógica, tem que escrita lógica. E é um estilo de escrita muito específico, isso de escrita acadêmica. Então, isso tudo tem que ser muito coerente, né? O avaliador sabe onde ele vai buscar as informações e sabe toda essa ordem lógica. E seguindo isso, ele tem que ter uma coerência. Falo isso porque não é a ordem que o autor faz as sessões, né? Por exemplo, o resumo que eu falei é o que ele faz. Tá? E é um erro comum, né? Um autor menosprezar o resumo e deixar o resumo por último. É muito comum, né? Tem uma frase que eu gosto muito, né? Que fala, né? O prazo do congresso está para o professor, assim como a data da prova está para o aluno. Muita gente, às vezes, vai deixar para fazer um artigo justamente em prazos que ele tem. E a última coisa que o cara faz é resumo. Então, não quero dizer também que aquele cara que chega lá no prazo para submeter, o prazo é meia-noite, às 11h53 ele lembra que tem um resumo. Né? Ele vai começar a fazer um resumo. É uma das partes mais importantes. Tá? É justamente a isca para você pegar um leitor, isca para conseguir uma citação. Esse tipo de coisa, quando você faz o trabalho escrevendo como autor, é a última coisa que você faz, mas quando você lê primeiro, é que tem que mais ter impacto. Então, por isso que é importante ter uma estrutura, do ponto de vista do autor, bem escrita, bem revisada, e
de forma que se conecte bem as sessões aí. E aí, assim, né, sempre colocar também, né, como um avaliador, colocar aí tanto pontos fortes, pontos fracos, que a gente nem gosta de chamar de ponto fraco. Tá? A gente até coloca que a gente acha que, na verdade, um trabalho não tem ponto fraco, mas oportunidade de melhoria. São, às vezes, alguns cuidados com palavra que a gente acha interessante, mas que lembra que alguém que teve muito trabalho do outro lado, um autor para escrever, ele merece um respeito, claro, e ele pode enfim, ficar um pouco chateado e ofendido, às vezes, dependendo das palavras que você usa. E, claro, já falando aqui, né, qualquer avaliação que você faça usando o caps lock, no sentido que você quer falar, né, botar vários pontos de interrogação, não entendi, se parar, esse tipo de linguagem não é adequado para uma avaliação. Já coloco desde já, né, tem que ter esse respeito, né, com o autor que está escrevendo, né. A cordialidade é fundamental, tá? Mas na resposta que o cara mandou sobre o que eu escrevi, o cara foi bem mal educado. Cara, isso não justifica ninguém a responder do mesmo jeito, a ser mal educado. Um avaliador bom, ele é sempre cordial, ele entende, acho que, o papel que ele tem nesse processo de publicação, e principalmente ele entende todo o esforço que o autor teve. Por mais que o trabalho, às vezes, pareça simples e até, às vezes, muito imaturo ainda, muito aquém de um trabalho de qualidade, mas pode ser que para uma pessoa chegar naquilo ali no nível, né, que ela está de aprendizado, pode ser que foi um esforço muito grande. Isso tem que ser valorizado aí pelos avaliadores. Tá? Aquilo um pouco que a gente falou da estrutura, né? Sempre que você fazer uma estrutura aí de avaliação, sempre colocar pontos fortes, destacar os pontos fortes. Por exemplo, aqui no SEMEAD, é um campo obrigatório. Né? Você não consegue submeter uma avaliação se você não destaca alguma coisa. E é um exercício. Tá? E quando a gente fala de ponto forte, pessoal, não é só aquela velha saída temática muito atual e interessante. Mais coisas aí, né? Ponto forte envolve você dizer, pô, a metodologia foi bem empregada, sua fundamentação está bem feita, a problemática que você fez está clara, a gente consegue entender, né? Os resultados são instigantes. Você coloca aí uma proposta, né, um achado que vai ser importante para a construção. Pode não estar bem construído, mas, enfim, é um achado interessante. Então, são várias coisas que é interessante colocar de ponto forte e, geralmente, o avaliador fica mais concentrado em colocar na oportunidade de melhoria. Concordo que a avaliação é isso. Não adianta ficar elogiando o cara, né? Também não é a função, mas é legal, acho que colocar o que o cara acertou. Já que no fim do dia, também, né, uma boa avaliação também é um instrumento de aprendizado. Afinal, quem é que nunca aprendeu com uma avaliação que recebeu aqui, né? Então, como ele também tem essa função, se você pode trabalhar nesse sentido, é legal que você coloque bons pontos fortes para saber onde que acertou, né? Onde que a pessoa está indo bem, né? E sempre pensar em oportunidade, tá bom? Já falamos aqui um pouco dessa estrutura, sempre avaliar se a estrutura está coerente. Se vocês acessarem aí o material que a gente disponibilizou para a Ana deixou, lá tem um anexo, lá no final, tá? Tem algumas sugestões de como fazer uma análise intersessões, né? Intersessões aí para ver se elas estão se conversando bem. Isso é muito importante, né? E você tem que ter também um line of reasoning, né? Justamente esse fio condutor tem que ter uma lógica por trás das coisas. E isso é construído do ponto de vista do autor muito depois que ele fez a primeira versão do artigo dele, né? Voltar e ver justamente se essa conversa faz sentido. E um bom avaliador, acho que ele pode, né, verificar isso daí, checar se tem essa estrutura lógica entre as sessões, né? Isso vai evitar redundância, vai evitar que talvez alguma coisa que não precisaria comentar no texto está ocupando espaço. A gente sabe que trabalhos bons, geralmente, a primeira versão que a gente faz ela é muito longa, né? Dá aquela sensação, putz, vou tirar um pedaço do meu texto, tirar um pedaço de mim, praticamente, né? Tanto esforço para escrever aquilo e ter que tirar. Então, a gente sabe que o trabalho passa por essas versões podem primeiro tirar uma coisa importante fora e deixar alguma coisa talvez não muito importante. Por exemplo, hoje em dia já não tem tanto, mas uma época era muito comum encontrar em fundamentação teórica coisas como o histórico de uma área de conhecimento, e uma coisa que está ali e não tem uma utilidade em si direta dentro do trabalho, né? Ele não discute nada, não ajuda com uma construção do instrumento de pesquisa. Então, você tem alguns elementos ali dentro
uma fundamentação que não faz sentido. Por exemplo, uma coisa que era muito comum também, hoje já faz bastante tempo que eu não vejo, colocar discussão legislativa, normativa dentro de fundamentação teórica. Você pode até usar, né, uma fundamentação do ponto de vista de conceituar. Se você conceituar alguma coisa, você até usa, mas discussão jurídica do que diz a norma, são coisas que não tem. Então, esse tipo de análise de estrutura evita isso daí, né? E aí, então, né, entender se as escolhas dos autores aí vão fazer sentido. Uma boa avaliação vai ver justamente como é que está essa coerência, né? Coerência nada mais é, né, do que a capacidade que o trabalho tem de conversar entre si nas sessões, tá? E é isso que eu acho que é importante, fazer essa análise de coerência entre as sessões. A ideia de pesquisa sobre a originalidade, tá, pessoal? Eu tô passando rápido aí pelos 3 pilares, porque nessa apresentação a gente vai focar mais no pilar das sessões, tá? Por isso que eu estou passando rápido nos outros 4 pilares. A ideia de pesquisa é realmente originalidade. Quanto que aquele tema é emergente, né? Então, por exemplo, você, como autor, usando o chapéu de autor, cabe você saber explorar e contar uma boa história, tá? Mostrar para o leitor por que aquele trabalho é interessante. Isso, o primeiro cara que você tem que convencer disso, antes de convencer o leitor tradicional, é convencer o avaliador e o editor. Então, você tem que ter uma ideia de pesquisa muito clara. É muito comum, por exemplo, em artigos, a gente tem lá variáveis dependentes, independentes, pensando aqui no modelo mais tradicional aí, né? Modelos de regressão, ou modelos de equação estrutural, lá, enfim, modelos tradicionais aí. E tem que ter muito claro, desde o começo, quem que é a estrela do seu programa, qual que é a variável que é a estrela, sabe? Qual é aquele construto que chama a atenção, que é aquele que você vai trabalhar, o que é originalidade, o que tem de contribuição, enfim, tudo isso está bem envolto na ideia. E aí tem algumas coisas que é interessante analisar, né? O quanto original é, como relevante é para a área que construir. Então, por exemplo, eu como editor de revista, eu ainda considero que estudos sobre Covid ainda são extremamente relevantes, tá? Hoje, se você me mandar um estudo sobre Covid para a minha revista, eu vou fazer o máximo para acelerar dentro das minhas possibilidades, acelerar uma avaliação e também a publicação. Por quê? Porque é um tema urgente, que a comunidade precisa. É um tema hoje muito relevante, que a gente precisa disso daí. Então, acho que defender o quão relevante isso é para a área, quanto é relevante aí do ponto de vista tanto, chamando aqui de mercado, né? Chamando aí de domínio substantivo, mas também de domínio teórico, é fundamental. Teste do tempo, né? É você olhar para o artigo e falar, tá bom, e daqui a alguns anos? Esse artigo ainda vai estar relevante? Ele ainda é uma pedra fundamental para a construção de conhecimento que vale a pena isso daqui? Ou ele é só uma aplicação de teorias, de escalas, enfim, para chegar a alguma coisa, né? Que talvez uma pequena contribuição. Então, isso aqui, na verdade, é muito ver a contribuição que você tem, né? Quais são os usos de variáveis, o que você tem de discussão, né? De relações novas, de relações testadas de formas diferentes, né? E a ideia pode ser, né? Sempre pensando naquela coisa, né? A sua originalidade nunca está entre simplesmente ver uma coisa que não foi feita, mas sim construir uma problemática, né? Tá bom, a relação da variável A com a variável B ninguém estudou ainda. Legal, isso é interessante. Mas pode ser por vários motivos que ninguém estudou. Um deles porque é desinteressante. Entendeu? Então, cabe ao autor, né, defender por que aquela relação é importante, como é que ela vai ajudar a construir conhecimento, como é que ela vai ajudar a desenvolver o conhecimento da área, tá? E isso o avaliador vai olhar também. Se aquela ideia, então, consegue realmente ser atrativa e trazer aí boas contribuições, especialmente teóricas. Aqui, sempre que eu falo de contribuição, principalmente eu estou falando de contribuição teórica. É isso que as revistas de administração, na grande maioria delas, ainda estão buscando aí, tá bom? E essa ideia aí, enfim, tem muito a ver com a história que o autor vai contar. E aí o avaliador tem que entender essa história com clareza e ver se todos os pontos de uma história bem contada estão lá. Tenho aqui deixa eu ver se está aqui. Esse slide eu gosto muito, tá? Esse aqui é como se fosse um checklist, uma série de perguntas
de como checar se você está contando uma boa história. Foi feito pela professora Patriota, e eu vi numa palestra da professora Estelvia Matos, tá? Não fui eu que desenvolvi, mas eu achei muito legal. Isso aqui, então, quando você vai avaliar uma ideia, e quer entender como que um autor conta uma história, é muito legal você checar item a item aqui. Fenômeno, qual que é, né? O fenômeno que eu estou focando, por que ele é relevante, o que eu sei, o que eu não sei sobre isso daqui, posiciona o seu trabalho frente ao que você tem de arcabouço, mostra que essa pergunta é inquietante, é importante, precisa ser feita, né? Que eu estou fazendo uma abordagem adequada, ou então que não foi feito, por isso ela pode trazer resultados novos, por isso que se justifica, né? E aí colocar, né? O que eu fiz, o que eu encontrei, o que significa, o que você contribuiu. Tudo isso daqui, espera-se que você tenha uma introdução bem feita, né? E por que as pessoas vão se portar com esse resultado? Olhando para um checklist desse, você fala, óbvio, isso aqui é óbvio, já sabia de tudo isso. Mas quem é que olha para o seu texto depois e checa item a item se está no seu texto, né? Como autor, a gente muitas vezes acaba pecando, é muita coisa para se preocupar no texto, é muita coisa para olhar, enfim. Então, as pessoas acabam pecando. Mas como avaliador, você pode usar, né, depois que você fez a leitura, ver item a item se você tem e consegue dar uma sugestão sobre a originalidade e a forma como uma pessoa conta a história do trabalho. Repara, eu não estou falando de conteúdo técnico das sessões ainda, estou falando muito mais, acho que, da ideia de originalidade, aí, de como estão estruturadas essa avaliação, essas sessões aí, tá bom? Sobre a adequação técnica, tem aquela preocupação que muito avaliador tem, em especial quando o cara está começando a avaliar, está inseguro e fica com medo, né? E eu comecei a entender a importância dessa adequação técnica quando eu percebi pessoas que eram auditores. Eu trabalhei já com auditoria um bom tempo da minha vida, né? Na iniciativa privada e tal. E eu tinha um pouco isso no começo, né? Será que o jeito que o cara está calculando isso que ele está mostrando está certo? Será que os dados dele não tem problema? Porque ele não manda dado, na maioria das vezes, né? Não sei que você peça ou que tem ali no documento suplementar, mas muitas vezes não manda dado e, vou pegar e rodar tudo de novo para o cara. Então, qual que é a responsabilidade aqui em termos de adequação técnica do avaliador? E isso aqui é mais um ponto de discussão do que eu dizer o que é certo e o que é errado. Tá? E acho que a adequação técnica tem muito a ver o seguinte, né? Primeiro, você se sente apto a avaliar um método que você está avaliando? Tá? O cara me mandou aqui fazer uma avaliação de, uma equação estrutural, por exemplo. E eu não tenho esse conhecimento. Eu posso, avaliar esse artigo? O que eu já vi, que eu achei uma prática muito legal, já vi numa revista estrangeira, qualificada e tal, o avaliador não sabia do método que foi designado para ele. Ele pediu autorização para o editor de repassar o artigo para uma pessoa só fazer a avaliação de método. Tá? Claro que tem suas limitações, mas é uma forma que o avaliador encontrou de enviar uma avaliação robusta sobre método. Claro que isso é difícil, claro que nem sempre você consegue alguém bom em método para te ajudar, nem sempre, mas se em qualquer momento você sentir que você não está apto a fazer a avaliação de método, é bom você avisar o editor. Tá? Quando você botar no campo do editor, você fala, esse não é meu método de grande conhecimento, né? Uma coisa que eu tenho grande habilidade. Tentei olhar pela lógica, tá? Todos o tempo tenho avaliações aí contundentes em construção, nas outras sessões do trabalho, mas talvez do método eu não sou um grande especialista. Acho importante você buscar um especialista nisso para complementar a avaliação. Isso é importante, acho que o avaliador colocar. Porque muitas vezes o avaliador, aquele cara é super bem intencionado, ele quer, né? Vamos ajudar, né? Manda aí. Ele não é muito especialista naquele tema, né? Do ponto de vista metodológico, desculpa, né? Ele não é muito especialista. Então, ele pode, às vezes, achar que está tudo bem, pelas explicações. Tem ali, acho que tudo bem, esses valores aqui, parece que está ok, ele está botando uma referência ali que está tudo bem, né? Então, ok. Mas a ideia é essa, se você puder pedir ajuda, ótimo, se não puder pedir ajuda, deixa o editor saber, que o editor precisa encaminhar, pelo menos para alguém que entenda bem, né? E como é que está essa estrutura de avaliação? A gente já falou um pouco da estrutura lá, né? Dessa ideia de colocar pontos fortes, né? E pontos de melhoria, e a gente vai passar aqui pela parte de cada uma das sessões, o que se espera, o que você pode avaliar em cada uma das sessões. Aqui eu estou considerando
um modelo aqui de artigo tradicional empírico, tá? Tem resumo, introdução, né? Fundamentação teórica, os métodos escritos aí, os resultados das discussões apresentadas aí. Estou colocando de forma bem tradicional, os resultados juntos das discussões. Tem revistas que preferem separar. Eu gosto muito de separar, mas estou tentando colocar aqui da forma mais tradicional possível, tá? As contribuições finais, as conclusões, aí a formatação, né? A forma escrita. Eu acho que é o que a gente pode colocar desses blocos quando a gente faz uma análise de sessão, tá? Então, o título, né, é aquele que a gente chama resumo do resumo, né? E existe um equilíbrio aí, que é difícil de ver um título que é o quanto o título é interessante, atrativo, e o quanto o título explica, né? Consegue ser esse resumo do resumo, né? Explicar o que foi feito. Então, assim, na dúvida, o pessoal sempre escreve a relação, né? A influência de alguma coisa sobre alguma coisa. É jogo-ganho. É jogo-ganho. Assim, alguém vai olhar aquilo, vai entender. Só que tem gente que gosta de deixar o título um pouco mais chamativo, e que também é super válido, acho que deixa o trabalho mais... Quando você consegue fazer uma boa analogia, uma boa metáfora, você dá uma compreensão além do seu trabalho, isso são técnicas de escrita que contribuem muito para o trabalho. E penso aqui que, enfim, cabe ao avaliador não dizer qual forma é melhor ou pior de se escrever um título, tá? Mas dizer se o título está adequado ao que o artigo se propõe. Porque lembra aquela historinha que a gente estava falando de quem que é a estrela do artigo? Quem que é aquilo que você está trazendo grande contribuição? Você está focando a sua discussão? Que é aquela construção de coerência e lógica ali, né? Se você está trabalhando isso tem que estar refletido também no título. O título tem que refletir esse elemento principal. E isso eu acho que é talvez do ponto de vista do avaliador que ele tem que fazer. Ver se esse título está coerente com o que se apresenta, tá? Por exemplo, pessoas que colocam dilemas, a forma metodológica que ele utilizou no título, para administração eu não acho legal. Então, se você olha o seu título e fala, ó, a influência de A sobre B, o uso de uma análise de cluster para separar os diferentes grupos, sei lá, né? Se bem que nem seria uma análise de influência, desculpa, né? Mas alguma coisa assim. Mas qualquer coisa que você coloque, o método que você usou no título, por exemplo, eu não acho adequado, tá? Porque o método é o meio pelo qual. O título tem que ser muito mais a relação que você está estudando, vai pensando no empírico e tal, né? Enfim. E muito mais a trabalhar justamente o construto principal, a variável principal que você está mexendo no seu trabalho. E aí tem o resumo, né, que a gente já estava comentando, já comentei um pouco sobre o resumo, né? E o resumo aqui, eu estou colocando o resumo escrito em um parágrafo no resumo tradicional. Tá? Hoje, muitas revistas fazem resumo estruturado, inclusive que eu prefiro, acho muito melhor. Por quê? Por dois motivos. Fica muito mais fácil achar os elementos quando você bate o olho no resumo, por organização. Primeiro de tudo isso. Segundo ponto que eu acho os resumos estruturados mais interessantes são que eles obrigam o autor a colocar todos os itens no resumo. Tá? Não fica nenhum item de fora. Então, todos os itens importantes ficam ali. Eu gosto, mas estou colocando aqui, ver se está escrito um parágrafo, para caso seja aqueles resumos mais tradicionais. Tá? Escolha de palavra-chave é uma ajuda que você pode dar para o autor, uma boa ajuda. Cada vez mais a gente tem técnicas aí bibliométricas, elas estão já bem compreendidas, difundidas, cada vez mais. E o uso de base de dados hoje é muito difundido, tá? Diferente de muito tempo atrás. Então, palavras-chave assertivas que ajudam a encontrar o artigo é fundamental. Você ajudar o autor nisso é muito legal. A gente aqui em administração não trabalha muito com aquelas palavras pré-definidas, com aquele dicionário de palavras que tem. Enfim, não é assim que a gente trabalha. O autor tem a liberdade de escolher as palavras dele. Né? A grande maioria das vezes ele tem. Ajudar o cara a identificar essas palavras também é muito interessante. O lugar que, cara, sempre tem problema, né, cara? Impressionante, né? Abstract, né? Tradução. É muito comum ter problema de tradução. Cabe ao avaliador fazer essa análise? Se ele puder, cabe. E é comum, mais comum do que a gente pensa, às vezes, a gente vê que o abstract, muitas vezes, ele não está em sintonia com o resumo. Provavelmente, penso eu que isso acontece, quando o cara faz a tradução numa versão antiga do trabalho. Vai mexendo, ele acaba abrindo mão, né, de fazer a revisão, porque esquece. Fica lá. Então, assim,
Se puder fazer o abstract, ótimo, faça. Mas mais importante que fazer o abstract é fazer primeiro a análise do resumo, ver o que o resumo precisaria ter, e ver aí, né, os elementos que tem um resumo mesmo, né, que é, enfim, aqui coloca alguns, mas olha se não tem um resumo estruturado dentro da revista, né, finalidade do estudo mesmo, né, por que o estudo existe, o que ele vai contribuir, por que ele é importante, né, quais são os problemas que você apresenta, né. Procedimento é legal você colocar no resumo, acho muito legal, colocar como você coletou e analisou os dados, isso acho que é bastante importante aí. Trazer uma breve discussão, seu principal resultado, sua principal contribuição. E tem que ser uma coisa atrativa. Pensa que tem que ser uma coisa assim, mais para balizar se o resumo tá legal ou não, né? Tenta avaliar um resumo, olhar ele sempre do seguinte aspecto, né? Será que alguém já conseguiria fazer alguma citação minha a partir do resumo? Não que eu acho que as pessoas devam fazer citações a partir do resumo, não isso. Mas é uma forma de ver se o teu resumo está atrativo, né? O cara consegue olhar aqui, consegue ver uma contribuição imediata? O cara que entende muito esse assunto conseguir entender uma primeira coisa a partir daqui? É uma coisa, né, assim, um pequeno instrumento, assim, que eu uso assim, sempre para ver se o resumo está bom. Se o resumo consegue atender a uma leitura rápida e a identificação do que é importante no trabalho. Se o cara lê o resumo e ele já não entendeu, e ali está truncado, e as frases não estão se conversando, cara... chance de você conseguir convencer o leitor a continuar, e ainda mais citar o trabalho depois, é bem mais difícil. Tá? A introdução, claro, né? A introdução, como eu bem já coloquei, acho que a palavra-chave, se eu posso dar uma palavra-chave para fazer a introdução, é construir uma problemática. Tá? E construir uma problemática é ter um domínio de toda a teoria do que você está trabalhando, né? Porque você tem que apresentar, né? O que se sabe, como se sabe, onde você pode acrescentar, o que você pode contribuir, o que você pode colocar de novo. E para fazer tudo isso, é importante que você tenha feito, obviamente, né, na ordem cronológica das coisas, tenha feito aí uma revisão de literatura antes de escrever uma contextualização de introdução. Eu sou a favor daqueles de escrever a introdução por último, tá? Em alguns casos, mas acho que é um caso muito específico, né? O cara entende muito da área, ele na cabeça dele já tem tudo montado, o cara é uma grande referência, o cara entende qualquer coisinha que se faz na área, então ele tem uma problemática já construída, ou realmente você está na ideia de ensinar um aluno, por exemplo, como ele achar um problema de pesquisa interessante. Aí ele começa pela introdução, mas ele acaba sempre tendo que voltar nela para fazer ajustes de coerência, né? Tá? Mas eu, pelo menos, as minhas orientações, sempre coloco que a introdução é por último. E por que eu estou falando isso aqui num workshop de avaliação? Porque é comum, na hora que você olhar a introdução, talvez o avaliador, o autor, não tenha feito essa última avaliação, né? Pode ser que ele não tenha feito essa revisão final, né? E está um pouco desconjuntado, não está conversando. É comum uma introdução que não converse, que a problemática precisa ser desenvolvida, né? É muito comum, por exemplo, que a gente estava comentando, por que o artigo é importante? Porque ninguém estudou isso daqui. Tá? Eu acho que a gente já avançou, já evoluiu, e simplesmente falar que não se fez não é uma coisa convincente, uma revista de qualidade. Tá, não fez, e por que deveria ter feito, então? Por que o resultado, então, que você que fez, que chegou lá, por que é bom? Tá? E essa discussão, e lembra, um artigo científico, ele não é uma novela, né? Vamos deixar o suspense para o final, né? Lá nos achados eu falo o que aconteceu, né? É um estilo escrito específico, de escrito muito específico, desculpa, né? Como eu estava comentando anteriormente. Então, se é um estilo específico de escrita, ele segue regras, né, e organizações muito particulares dele. E uma delas é você não precisa guardar segredo. Já vai lá, já chega e já coloca, ó, para resolver esse problema que eu identifiquei, eu já fiz isso daqui, meu achado foi esse, aí eu consigo contribuir com isso. Repara, então a introdução para você ter feita, você precisa do resultado também. Precisaria. Por isso que a introdução, uma boa introdução, você volta depois, gasta muito tempo, né? Tive um colega que uma vez foi fazer uma revisão de uma introdução de um artigo que voltou de uma revista boa e tal. E ele gastou para fazer essa revisão, não estou nem falando de fazer introdução, revisão, mais de 100 horas. Ele contava, né? Ele fazia contagem de horas até por organização. Na curiosidade, ele começou a contar quantas horas ele gastava para revisar. Foram mais de 100. Na hora que deu 100, ele falou, deu, tá, já entendi que é bastante, parei. Tá? Mas foi mais de 100 horas. E eu acho que é isso. O trabalho que você tem que ter na introdução como autor, ele é um trabalho mesmo cauteloso, né?
de ligar as coisas, de explicar bem, de contar a boa história. Essa aqui é a parte que você mostra porque o artigo é importante. E o avaliador vai olhar isso daqui e ele tem que se convencer de que isso aqui está realmente convincente. Cabe ao avaliador ajudar o autor se está convincente ou não. Tá? Se realmente o trabalho não tem condição de trazer uma boa proposta, uma boa originalidade, tudo bem. Né? Apresenta lá que tem uma falha, mas um bom avaliador, acho que ele consegue ajudar o autor a colocar elementos na introdução dele aí que justifiquem a originalidade, a importância do trabalho, justificar todo esforço de pesquisa aqui que se tem. Né? E uma coisa que sempre acontece também, tipicamente em trabalhos que saem de dissertações e teses. Então, você tem um trabalho que sai de uma dissertação, você está pegando quem? Um aluno em formação, né? Um aluno de mestrado, doutorado, um aluno de formação. Né? E ele, pela parte mais intuitiva de trabalho que ele vai fazer quando faz uma introdução, ele vai fazer uma contextualização meio que do mercado. Então, ele vai pegar o setor que ele está trabalhando, vai explicar como que é, vai pegar dados de associação, vai pegar dados de mercado. Isso tudo eu acho válido e muito legal para uma dissertação, um doutorado, lá, uma tese. Principalmente se é profissional, é fundamental ter isso daí, mas quando você está falando de um artigo que vai para uma revista, que ele está preocupado com contribuição teórica, não gaste muita energia e tempo fazendo isso daí. Gaste sua energia tentando achar uma contextualização do problema do ponto de vista teórico. Então, o avaliador tem que se atentar a isso daí, a olhar se a contextualização teórica está clara. Então, ele tem que olhar para a introdução e falar: estou entendendo aqui que existe um dilema, tá? Que algumas pessoas dizem isso, outras dizem isso, e o cara vai tentar ajudar nesse dilema que tem. Ou então, cara, tem um problema aqui que precisa de uma organização que ninguém está entendendo, uma coisa mais exploratória. O trabalho consegue colocar isso daí. Esses dilemas que você tem dentro do campo teórico, é isso que tem que se sobrepor quando a gente fala numa introdução. Tá? Sobre a revisão de literatura, o que o avaliador tem que se ater? Né? Primeira coisa, se ela representa aí o estado da arte. Né? O que isso significa? Se está com coisas recentes, né? Com referências recentes. E por que isso? Porque ele tem que se assegurar que todas as discussões que são apresentadas aqui, e consequentemente, por coerência, como a gente já falou, são colocadas lá nas discussões posteriores, depois dos achados, você tem que garantir que toda essa conversa está no limiar, né? Está nas fronteiras do conhecimento. Porque você tem umas referências muito antigas, você pode cair no problema do quê? Não está abarcando as coisas mais recentes que se conversam sobre aquilo. E você perde aí de originalidade e tem até, às vezes, a perda de não conseguir conversar o que realmente está sendo feito, né? Perder alguma coisa que poderia ter um resultado parecido com o seu, uma boa conversa com o seu resultado. Quando eu digo conversa, né? Uma discussão que você possa ter de resultados. Então, é fundamental, sim, ter aí uma checagem se as referências são atuais. O que você chama atual? Olha, atual os últimos 10 anos, atualíssimo os últimos 5. Tá? Sempre recomendo fazer essa análise, né, dos últimos 5 dos últimos 10 anos. Mas a ideia é que, sim, que a gente tem aí uma checagem primeiro, vamos ver se as referências são atuais. Né? E outro ponto importante é olhar se toda essa fundamentação está bem clara, né? Principalmente se o que você tem de construto está explicado, mas principalmente pensando no artigo empírico, tradicional, hipotético, aí, se as hipóteses estão bem estruturadas, né? Se elas estão bem explicadas, que ali está a teoria. Né? Se alguém fica explicando o que são as coisas e não por que elas se relacionam, você já tem um problema aí. E aí eu estou chamando de revisão de literatura, tá, pessoal? Revisão de literatura e a seção de hipóteses também. Tá? Porque a seção de hipóteses acaba sendo mais importante para quê? Para a construção de teoria. Lembra que na introdução a gente falou, o importante aqui é a contribuição teórica, para a grande maioria dos jornais de administração. E vamos se ater aqui, conforme eu vou falando, repara como você tem que ter esse alinhamento esse ajuste fino entre as sessões do trabalho. Né? Isso é importante para que o trabalho seja bem coerente, bem organizado. Tá? E aí eu acho que, claro, mas meu trabalho não é hipotético. Tudo bem, mas você vai ter que argumentar muito bem o porquê que o seu trabalho, então,
faz sentido. De onde estão os elementos que você vai elaborar, por exemplo, um instrumento de pesquisa. Então, por exemplo, você está pegando um artigo qualitativo, tá? Exploratório. Então, ele não tem, né? Ele é um roteiro de entrevista, na verdade, ele não tem não está partindo de hipóteses, tá? Outro tipo de estudo. Mas o que você tem que garantir quando você olha ali uma revisão de literatura? Que todas aquelas variáveis importantes para essa construção de um roteiro inicial, digo inicial porque, né? A gente espera que uma boa qualitativa, o próprio pesquisador vai aprendendo, coletando novas informações, né? Que eu acho que é o que fica um estudo legal qualitativo. Então, você espera que nessa primeira revisão de literatura que você faz do tema, você tenha clareza de quais são as variáveis que você está usando para construir aquele primeiro instrumento de pesquisa, né? Pensando numa entrevista aí semi-estruturada, enfim. Né? Então, esses elementos não podem gerar dúvida para o avaliador. Se você, como avaliador, está lendo, está gerando dúvida, você pode botar uma observação ali para o autor, poxa, coloca ali quais são as variáveis para eu ter certeza que, que todas elas foram abordadas, para eu me garantir que elas foram bem trabalhadas. Né? Isso é uma coisa que pode ser trabalhada aí. Tá? E aí, enfim, coisas que a gente já falou aqui, premissas, né? A gente em administração trabalha muito pouco com premissas, né? Quais são as premissas do estudo, né? O que está se considerando a priori para que essa relação que eu estou propondo se sustente, né? Em economia, o pessoal tem super cuidado, por exemplo, em deixar claras as premissas, né? Em administração, menos. E essas premissas, muitas vezes, não estão tão claras quanto parecem, né? É bom dar uma olhada também, se você está colocando as eventuais premissas importantes ali, tá? O método, na verdade, eu acho que, basicamente, o que você precisa para fazer uma boa sessão de método é uma discussão que traga essencialmente como você coleta e como você analisa os dados. Tá? Claro, por exemplo, uma qualitativa não dá nem para imaginar se você fazer uma sessão de método sem a análise. Entretanto, muita gente que escreve artigo quantitativo já faz essa parte de quais são os parâmetros de análise conforme vai analisando o trabalho. Eu não vejo problema nenhum. O importante é que isso existe em algum lugar do texto. Tá? A sessão de método para os estudos qualitativos é fundamental você colocar como é que você analisa. Uma das coisas legais de você tentar olhar o método, né, é ver se você consegue ter a tal replicabilidade do estudo. Né? Seria o quê? Você olhar tudo que o autor explicou, será que você conseguiria conduzir a mesma pesquisa e chegar num resultado muito parecido com o que chegou? Você tem todas as informações necessárias para isso? Tá? Então, os detalhes de como se coletou, de como foram atrás de eventuais respondentes, participantes, como é que foi a abordagem, participação de campo, porque, assim, isso precisa estar muito claro. Então, por exemplo, é muito comum, você vai pegar lá um estudo de caso múltiplo, né? Então, o cara vai lá e fala, fiz triangulação, coletei entrevista, observei e peguei alguns documentos aqui e fiz uma análise dessas 3 fontes e triangulei. Tá? Aí você vai ler a metodologia do cara. Né? Na metodologia ele está falando todos os detalhes de como é que todo mundo que ele conversou, todo mundo que ele falou, como é que ele abordou, como é que ele escolheu, como é que foi a saturação. Legal. Só que daí, na hora né, explica como fez a análise dos dados, análise de conteúdo, codificação, tudo lindo. Mas aí tem um desequilíbrio enorme, né? Você não entende quais foram os documentos que ele pegou, como é que ele pegou, você não entende, por exemplo, o que ele observou, se a observação foi participante ou não, como é que ele fez o diário de campo dele ou não. Costuma-se muito, usualmente, assim, se escrever um método, por exemplo, desses de fontes mistas aí, escrever métodos que se prioriza a explicação, geralmente, da entrevista, né? E essa sessão de método, ela tem que ter, na verdade, um equilíbrio quando você tem isso. Ter clareza de tudo que você está usando de coleta. Não tem uma coleta melhor que outra. Se tiver uma prioritária, você tem que deixar isso claro. Tá? Se tiver, por exemplo, você está fazendo um método misto, tem um método prioritário a outro, como se defende, por exemplo, né? Creswell mesmo chega a comentar isso, enfim, fala que pode ter um método misto preponderante a outro. Você tem que deixar isso claro. Tá? Isso tem que estar apresentado no método com clareza. Do contrário, fica parecendo que está faltando informação. Tá? E uma coisa que você pode complementar aí no seu método, acho muito legal, acho que ajuda bastante,
É você justificar por que o método que você está usando é o mais adequado para quê? Para responder, né, para atender a sua questão de pesquisa. E repara, pessoal, aqui, em nenhum momento, quando eu falei de introdução, de novo, ela retoma aqui também. Tá? De novo, aquela ideia de estar com as sessões todas muito bem interligadas. Tá? E quando eu estou falando aqui dessa questão de pesquisa, dessa problemática, eu não estou falando de necessariamente escrever objetivo e não estou falando de necessariamente botar objetivo secundário e questão de pesquisa. É legal colocar para dar clareza? É. Recomendo? Recomendo. Mas muitos artigos internacionais que você vai ler não tem o objetivo explícito. The aim of this study is... Não tem. Não tem. Problemática. Objetivo secundário. Objetivo secundário é uma coisa muito ABNT, né? Tem, cara, isso é comum, por exemplo, quando você vai avaliar um trabalho de dissertação tese, que a estrutura do programa pede que você coloque lá objetivo secundário, enfim, até por orientação, enfim, e é válido, né? Válido para você colocar. Mas dependendo do artigo, não tem muito uma estrutura de objetivo secundário e as pessoas tentam martelar isso. E às vezes isso reflete aqui no artigo. Tá? Realmente precisa de objetivo secundário? Isso aí vem de normas que muita gente segue, mas para um artigo científico, muitas das vezes isso nem aparece. Nem o objetivo central aparece. E entre o objetivo e a pergunta de pesquisa, só mais a pergunta. E entre a pergunta e a questão de pesquisa, só mais a questão. Que a questão é esse desenvolvimento da problemática. Tá? Isso que tem que estar claro. Que é o que a gente vê, né? Nas grandes publicações internacionais. Isso é um problema para a gente que é brasileiro em especial. A gente cada vez mais é cobrado de publicar internacionalmente. A gente vai tendo uma inserção, mas a gente não tem o inglês como língua nativa, né? E os próprios... já falei com vários editores aí, qual é o problema dos artigos em português, e muitos falam a mesma coisa. É o inglês. Tá? Não é natural escrever. Então, você não tem a habilidade natural de compreender o inglês, nem a habilidade natural de escrever o inglês. É uma coisa que você foi aprendendo, foi desenvolvendo. E é normal que tenha problemas, né? Você não pensa necessariamente do jeito que o cara pensa. Lá, o cara que aprendeu lá fazer pesquisa científica já aprendeu com os artigos escritos em inglês da forma como eles são feitos, né? E aqui acho que é uma barreira a mais para quem for tentar publicar internacionalmente. A gente tem essa barreira. E não é só tradução, não é problema só de traduzir bem ou mal, traduzir com palavras certas ou não é só sobre isso, mas de saber escrever. Tá? Para quem está tentando escrever internacionalmente, costuma ser uma barreira muito grande. E é por isso a dificuldade de conseguir bons tradutores, né? Aquele cara que está vendo o sentido das coisas, que entende como é que é uma tradução acadêmica, né? Por isso também é uma atividade muito bem remunerada quando uma pessoa é boa, né? Quando uma pessoa sabe fazer isso muito bem. Tá? Ajuda isso daí. E acho que o método, então, a dica de um avaliador é ver se tem o quê? Clareza, se eu entendi como coletou, como analisou. Posso sugerir o porquê, dependendo do método que está sendo empregado, por que ele é o mais adequado para atender a questão de pesquisa. Tá? E se eu consigo replicar aquilo ali. O tal do passo a passo é a forma mais jogo-ganho que a gente tem. Tá bom? Enfim, aqui a gente já comentou também, se eu não dominar o método, o que eu faço? Você pode terceirizar, é uma coisa que eu recomendo, já vi algumas vezes e recomendo sim. Se você não conseguir fazer isso, avisa o editor, tá? Não tem problema nenhum, tá? Tudo que você está fazendo em prol do editor tomar uma boa decisão, eu tenho certeza que ele vai gostar, que ele vai te agradecer, tá? E aí a questão dos resultados é justamente isso daqui, se a gente primeiro apresenta os dados, depois discute, eu prefiro até dividir em sessão. E dependendo como tiver o artigo, se o artigo tiver embolado e confuso, pode ser uma boa sugestão do avaliador colocar como recomendação. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas apresentam os resultados e já vão discutindo. Então, resultado, discussão, resultado fica meio integrado. Em alguns artigos isso fica muito bom. Mas em outros, o leitor pode se perder. De não saber mais o que é importante, de não saber por onde que está discutindo o que foi feito. Nesses casos, vale o avaliador interagir aí, né? Recomendar uma quebra de 2 sessões. Mas cabe, claro, acho que é cada caso um caso aqui, né? Tudo que eu falo aqui são sempre sugestões, né? Não sou muito a favor de dar uma regra geral das coisas, né? Eu acho que o que o avaliador pode ajudar aqui, de novo, será que ele pode ajudar de pegar toda a base do dado do cara e começar a reanalisar? Seria muito legal.
seria muito ótimo se o avaliador pudesse fazer isso, mas vamos ser prático, né? Dá para o avaliador pegar os dados do cara e rodar de novo, avaliar de novo? É muito difícil. O cara vai ficar 5 meses fazendo avaliação para o cara? Eu acho que não dá para imaginar muito que isso vai acontecer. Mas eu acho que o que ele pode fazer primeiro, ver se todas as informações necessárias estão ali. Tá? Tudo aquilo que se prometeu lá na questão de pesquisa, tudo aquilo que se colocou como hipótese, tudo está sendo bem apresentado. A apresentação está legal, assim, está clara, está simplificada. E simplificar muitas vezes é bom. Então, você pode simplificar com quadro, com figura. Essas coisas ajudam. Então, sim, eu acho que um avaliador pode recomendar isso se for para facilidade, né? Especialmente em artigo que vai categorizar as coisas, depois trazer relações. Figuras ajudam muito a sintetizar o que se escreve. Nesses casos, por exemplo, é legal, sim. Coloca uma figura que vai te ajudar, né? Por exemplo, seção de métodos. O cara vai mensurar ali, voltando um pouco, né? Vai mensurar um pouco os 5 construtos. Pô, faz um quadrinho que mostra quem são esses construtos, qual é a fonte deles, qual é a fonte, que eu digo tanto fonte de coleta quanto fonte teórica, né? Todos esses quadros que ajudem a bater o olho, entender bem o artigo, são sempre muito bem-vindos, né? Se o avaliador conseguir ajudar nisso, ótimo. Aliás, se tem um ponto, todo avaliador, assim, grandíssima maioria dos trabalhos, se ele está de mau humor, hoje eu quero reprovar geral, né? Se o cara quer fazer um negócio desse, cara, é só você ir em como que se medem as coisas, né? Sempre tem problema nisso daí, né? É a natureza da nossa própria ciência, né? E tem gente que sempre implica, porque você tem que ter sempre construto que seja uma boa representação da realidade, da abstração humana, né? Então, sim, você pode colocar ali se alguém não está medindo a coisa da forma mais adequada possível. Então, por exemplo, o cara está falando lá que ele vai medir a experiência do gestor pela quantidade de anos que ele trabalha na empresa ou trabalha profissionalmente. A gente sabe que é uma proxy, mas, cara, tempo de trabalho do cara tem a ver com experiência. Você pode bater isso se for um avaliador um pouco mais exigente, né? Mas eu acho que eu sempre falo mesmo buscar por coisas que tenham coerência, sempre tenham lógica e seja também muito parcimonioso, né? E aí, já voltando aos resultados, essa ideia de parcimônia entra muito aqui. Os resultados têm que ser explicados de forma simples, né, e, se possível, com o mínimo de informação possível. Claro que se pensar num estudo qualitativo, falar de um mínimo de informação possível é quase uma blasfêmia, né? O cara está sem espaço para escrever aquele monte de coisa que ele coletou. Mas acho que cabe ao avaliador ajudar essa simplificação sempre possível. E o que é a simplificação? Nada mais, nada menos que manter o foco e a direção do trabalho dentro do que se propôs na questão de pesquisa. Tá? O que tem de mais não precisa entrar, aquilo que não serve para análise, fazer uma análise descritiva. Muito comum. A gente, para análise descritiva, ela fica meio solta ali, né? Se for uma análise descritiva, estou explicando como é minha amostra, beleza. Se for uma análise descritiva de um quali, que aquilo talvez deveria ter alguma interação com o resultado e não tem, avalia se é importante estar ali ou não. Tá? Enfim, e aí a gente tem problemas de incoerência que é importante. Sim. Acho que já deu para perceber que boa parte do que eu falo aqui é coerência, né? Falo bastante de coesão, né? De como as sessões se amarram, né? Mas coerência, né? É avaliar sempre se tem muita coerência. E gosto de falar um ponto aqui, até complementando muito a fala da professora Ana, que antecedeu muito bem aí, né? Acho que se você fizer uma avaliação, assim como eu falei, dedicada, de tempo, buscando essa análise de coerência. Uma análise de coerência, cara, você não precisa ser um super conhecedor de um método ou de alguma coisa para tentar ver essa coerência. Tá? Isso qualquer um acho que pode fazer. Com dedicação, tempo, esforço, qualquer um pode fazer. Óbvio que se você conhece teoria, conhece método, você vai conseguir ter uma amplitude muito maior de profundidade do que você pode falar. E é o que se espera, né? É o que se recomenda, né? Desde a escolha do avaliador, seja por conhecimentos temáticos, né? Afinidades temáticas que você escolhe um avaliador. Mas nem sempre, né? Nem sempre isso está disponível aí para o avaliador. Até porque ele também não tem condição de conhecer tudo. Então, às vezes ele conhece muito da teoria, não conhece, talvez, da
do método empregado, ou ele conhece muito do método, não conhece da teoria, né? Então, acho que nesses casos, é sempre usar da coerência. Se o que está sendo apresentado é coerente. Tá? Isso é uma análise aí de cuidado. Ler com calma, com cuidado, enfim. E aqui vem problemas de incoerência que sempre existem em trabalhos, né? Especial quando se coloca os resultados. Os achados, está pouco explorado ali, mas acho que, e arrisco a dizer, que talvez seja uma das partes mais importantes do trabalho. Tá? Por quê? Porque nos achados que o autor constrói, qual é a contribuição dele? Se ele não tem, então, os achados com boas discussões, com discussões pertinentes, eu concordo com esse cara, eu discordo desse cara, eu complemento esses outros caras, se isso, né, pensando, claro, numa pesquisa tradicional. Porque no fim do dia, se você quer contribuição teórica, que a gente prevê lá em cima, na introdução, o que você espera que tenha lá nos achados, então, e lá nas discussões? Que você tenha um posicionamento dos achados frente ao que já se tem na área. Tá? Então, concordo com esses caras, discordo com esse cara e vou nessa linha aqui e tento argumentar o que eu tenho de bom de novo. Né? Isso tem que... É aí que você vai entregar o ouro do artigo, é aí que você vai entregar o que o artigo tem de particular, de específico e de grande contribuição. Então, olhar essas discussões também é fundamental. Até por isso que eu prefiro sempre separar, sempre que possível, separar a sessão de discussão. Porque fica claro, você vê o esforço claro do autor ali em tentar fazer essa posição do artigo para buscando contribuição. Na conclusão, sempre olhar também se tem essa resposta da pergunta de pesquisa ou da questão, botando a pergunta como que a maioria coloca, né? E se o cara está deixando claro contribuição, especialmente de teoria. Então, primeiro parar. E, de novo, conclusão, tem gente que entrega 2 páginas. Não. Se você fez uma boa sessão de discussão, a conclusão vai ter lá 2, 3 parágrafos. Não tem muito mais que isso. Tá? Mas tem lá recomendação de estudo futuro, tem também lá limitações. E, galera, assim, vamos falar um pouco disso, mas antes vamos falar só dessa parte que a gente coloca as contribuições. Acho que tem 3 tipos de contribuições que as pessoas querem ver em administração especial. Contribuição teórica, principal. Contribuição na implicações práticas, fundamental. Coloca ali o que tem, porque isso vai reforçar aquilo que você explicou como uma história relevante. E social, cada vez mais está crescendo esse social. Dificilmente, muito dificilmente, você vai ter uma contribuição metodológica. Geralmente você está replicando metodologias que você pega de outras áreas para cá. Tá? Mas ninguém nunca aplicou essa metodologia. Você pode até falar, é uma metodologia que não foi aplicada ainda e por isso pode ter resultados diferentes. Mas a contribuição está no resultado, não na metodologia, no método que eu usei. Primeira coisa, então, deixar essas coisas claras, porque são problemas comuns de artigos que se recebem. É justamente isso, ver se essas contribuições estão claras. A social ainda está crescendo bastante, tá? É importante, mas está crescendo bastante ainda, tá? Aqui, então, por isso que eu falo, o pessoal sempre olha a tríade aí, domínio teórico, metodológico e substantivo. Teórico é o que a gente está falando, substantivo seria muito ligado às implicações práticas aí, e o social é o que está emergente. O metodológico dificilmente aparece em administração, muito difícil, tá? Pode ter caso muito difícil. O que eu falaria das contribuições de estudos futuros e as limitações? São 2 sessões que geralmente viram 1, 2 parágrafos dentro da conclusão. Tudo bem, não tem problema. O problema é que elas são geralmente menosprezadas, tá? O que isso quer dizer? Muitas vezes o seu achado, principalmente, por exemplo, o seu estudo exploratório, qualitativo exploratório, a grande sacada do teu trabalho é dizer, cara, a partir disso vai ter um monte de conhecimento legal, novo, interessante, importante a ser construído. Tá? Você tem um monte de conhecimento que pode emergir daqui, com base nisso aqui que eu achei, com base nas categorias que eu identifiquei, nas novas relações que eu coloquei, que eu apresentei como proposição final. Então, repara, boa parte da sua grande contribuição está lá em descrever bem quais são as recomendações dos futuros. E está escrito aquelas coisas do tipo, como recomendação de estudos futuros, recomendo aplicar essa pesquisa em outros contextos. Isso pode ser perigoso até pela lógica do seu trabalho. Porque você está falando que precisa aplicar em outros contextos, Então, quer dizer que a sua amostra não é tão representativa assim, você pode suscitar dúvida, né? Tá? Eu entendi que tudo bem, né? Você está tentando pegar alguma coisa que seja
tem algum poder indutivo e tal, mas enfim. E limitações dos estudos, também muito cuidado. Então, por exemplo, você pega um artigo lá, acho que o artigo eu revisei faz uns 5, 6 dias, mais ou menos, um artigo que ele se construía mais ou menos assim. Estou fazendo uma análise de comparativa entre de um tema que se fez muito em países desenvolvidos, mas não se fez no Brasil. Então, seria muito legal fazer esse estudo no Brasil e ver se o resultado não se discute, né, questão cultural, não se discute por que o Brasil teria um resultado diferente, não se discute nada. Aí lá nas limitações, lá no final do artigo, se coloca como limitação do estudo, esse estudo foi feito no Brasil, então ele está limitado aqui às respostas apenas dos brasileiros. Então, sempre que eu falo de coerência, tem muito a ver com isso. Pô, se lá no começo você estava falando que o diferencial, o que explica o teu estudo é você fazer um estudo no Brasil, e lá no final sua limitação foi feita só no Brasil, é esse tipo de coisa que a gente precisa ficar sempre atento quando a gente olha aqui a sessão de conclusões. Tá bom? Bom, essas partes aqui é o que eu já estava comentando, né? Referência para quem quiser. Pode falar, Ana. Me permite a intromissão aí, só porque a gente está na reta final dos 15 minutos. Aí só para a gente conseguir passar tudo, tá? Não, tá, eu já tô fechando. Vai falar disso, falar de ética e tô no jeito aqui. Até porque eu queria abrir um pouco para dúvida, né? Se alguém quiser comentar alguma coisa. O Fabrício está inscrito. Tá bom, beleza. Então, referência aqui, se você quer ser muito rígido com a análise de referência, você pode criar até um quadrinho, se você quiser, né? Tipo, quantas referências são dos últimos 5 anos, quantas nacionais, quantas internacionais, quantas são dos últimos 5, 10 ou mais de 10 anos, quantas são de anais de eventos. Isso aqui é para te dar número para reforçar um argumento. Mas muito cuidado, isso aqui é um exemplo assim, de um quadrinho que você pode fazer, acho que ajuda bastante, mais pelo panorama que ele dá do que necessariamente como um formato fechado. Por que panorama? Se você faz um negócio desse, vê que o cara está na maioria entre anais de eventos, dissertações e teses, o cara não está com publicações definitivas, né? Então ele tem uma fragilidade aí, né, de discussão teórica. Então isso pode suscitar algumas atenções por você. Claro que tem que ter ponderação, né? Pô, se é um artigo da área de história, então é normal que ele vá ter referências mais antigas, que ele está retomando muita coisa histórica, né? Se é de gestão pública, é normal que tenha mais preponderância, talvez, em artigos nacionais que internacionais, pela natureza da discussão que ele tenha. Pode ser, tá? Então, assim, depende, não existe uma regra. Isso aqui é só para dar realmente uma ajuda para como você vai fazer, tá bom? E sempre dá uma olhada, né? Se você está seguindo a orientação da revista. Sugiro do fundo do coração, antes de você começar uma avaliação, especialmente para a revista, dá uma olhadinha nas normas da revista e dá uma olhadinha nos campos que ele espera que você preencha, né? Porque às vezes você está fazendo lá no teu jeitão, pontos fortes, oportunidades de melhoria, tá? Quando você olha, tem outro formato, tá? Que é muito comum. Então, vai ter um formato lá do Schooler One, lá, aquelas plataformas lá que são aqueles 6 blocos ali de começa com originalidade, tá? Quando você vai ali, você quebra, né? Vixe, vou ter que quebrar toda a minha avaliação agora, tá? Botando outro ponto aqui, o que é bom numa avaliação? Uma avaliação longa ou uma avaliação curta? Se você conseguir fazer uma curta, sempre melhor. Especialmente para o editor. O editor vai conseguir ler aquilo e ajudar muito mais. Mas se você precisar fazer uma longa, eu não vejo problema. Só que você vai ter que organizar muito mais a sua avaliação. Vai ter que pontuar os itens, vai ter que colocar itens que sejam claros depois do que tem que ser feito para você, depois quando tiver uma lista de coisa para fazer, você conseguir conferir o que vai ser feito. Recomendo fortemente que você guarde a sua avaliação sempre, tá? Tem gente que é direto no sistema, não tenta fazer no Word e guardar, porque se vier uma segunda rodada, você sabe o que você vai analisar, você sabe o que o cara fez de ajuste. Nem sempre os autores fazem uma coisa organizadinha. Para esse item fiz isso, para esse item fiz isso. Então, ter essa clareza do que deve ser feito, como ser feito é legal. Outra dica legal é fazer uma matriz de prioridades se você puder. Tá? Isso ajuda muito tanto o editor quanto o autor. Eu costumo dividir em 3 tipos. Tá? Aquelas, uma vez que eu numerei todas as minhas observações como avaliador, quais delas são fundamentais? Cara, sem isso aqui não tem conversa. Isso aqui precisa fazer. Tem que ajustar tudo. Aquelas que, isso aqui é importante. Isso aqui faz, tá? Dificilmente uma aprovação sem isso daqui. Mas isso aqui é segundo plano. E aquelas coisas que é mais para
não vai afetar nada numa aprovação ou reprovação do artigo, mas é bom você fazer. Essa ideia de matriz também é muito importante botar lá no fundo, tá bom? E aí, galera, eu já estou falando aqui da elaboração do relatório, na verdade. Eu falei boa parte disso aqui. Desculpa, até já me antecipei aqui. Tá? Então, justamente essa ideia de ser claro, né? Ver qual é o template da revista, numerar a questão, coloque o que é revisão obrigatória ou não, sempre deixe espaço para o autor conversar com você. Quando eu falo, é sempre com cordialidade, com respeito, não tem problema nenhum o autor ter uma posição diferente da sua. A questão é que vocês vão ter que achar um bom senso. E ali você é o cara que está balizando o que deve ser feito. Então, sempre fazer isso com responsabilidade. E, no fim das contas, como ética, né? Ética de avaliador, né? Tentar fazer um processo no qual você realmente avalie o artigo por suas qualidades, pelos seus atributos, né? O pessoal fala aí, mas é por isso que se faz uma avaliação duplo cega. O avaliador não sabe quem é o autor e vice-versa. Eu não sei se o problema está aí. Eu acho que é possível um avaliador fazer uma avaliação até muito boa, sabendo que é um autor. Talvez até ajude, né? Mas eu sei que por governança é melhor fazer. Então, nas revistas que eu trabalho de editoria, nem cogite mudar isso, mas eu acho que a questão não está aí, da ética. A questão da ética está no avaliador entender o papel dele no processo. Tá? Entender que ele aprovando alguma coisa, ele está dando uma chancela para alguma coisa virar conhecimento científico. Tá? Isso pode ser perigoso. Então, só para fechar um exemplo, de uma vez que eu peguei um artigo, muito tempo atrás, era um artigo japonês até, nitidamente de um grupo japonês, né? Até, enfim, por causa que era um estudo conduzido no Japão, né? E tinha até algumas partes ali do anexo que eram com as letrinhas japonesas, então, obviamente, acho que era do Japão. E, enfim, e aí era uma pesquisa mais ou menos que os caras elaboraram um equipamentozinho que botava no cinto atrás, assim, na calça de marinheiros, que ficavam fazendo processos de subir e descer umas escadas ali de carregamento e descarregamento de navio, né? Então ele botava aquele aparelhozinho ali na coluna do cara, nas costas do cara, e ficava emitindo onda elétrica. O que o artigo defendia? Se você ficar emitindo essa onda, o cara vai ficar mais agitado, vai ficar mais... E aí ele vai trabalhar mais rápido. Do ponto de vista de construção de artigo, do ponto de vista de método, cara, tudo o artigo perfeitinho. Um artigo muito bom. Cara, tá mostrando que as pessoas podem ter um melhor desempenho. Só botar um negocinho ali na casa do cara, o cara vai ficar mais ligadão. Só que eu não sei, cara, se aquilo traz algum prejuízo para a saúde do cara. Como é que eu vou chegar lá e chancelar, dar o meu aval como avaliador ali, que publica isso daí, se eu não tenho a condição de avaliar se aquilo tem prejuízo à saúde do cara ou não? Se for publicar uma coisa dessa, tem que colocar em destaque ali no final, estudos futuros precisa avaliar a questão de saúde. Isso aqui é só um estudo preliminar de que parece. E mais, deveria ter sido feito isso antes, né? É a expectativa, né? A gente espera que isso tenha sido feito antes, mas como no caso já era um estudo já apresentado, no caso eu rejeitei esse estudo por causa disso. Eu lembro que eu coloquei a rejeição, tive uma conversa com o editor na época, enfim, por causa disso. E ele também achou por bem rejeitar. Mas isso são questões éticas, você entender o seu papel e que você não deve se sobrepor isso daí. E por fim, galera, todo esse processo que a gente coloca aqui de avaliação, ele tem muito a ver com as habilidades também de elaboração de um artigo. Daqui a 10 minutinhos eu vou lá, 8. E a grande questão é a gente pensar, será que todo esse processo que a gente faz de avaliação, a gente faz para os nossos próprios artigos? Será que a gente tem essa mesma paciência que a gente tem de olhar o artigo, de olhar o nosso? Geralmente não, geralmente a gente está saturado, cansado, não quer ver os nossos artigos, já está passo para frente. E é isso. O que eu coloco aqui de lição final é isso. Se a gente tiver essa mesma capacidade de avaliar bem um artigo, avaliar os nossos próprios artigos também, com certeza a gente vai aumentar a qualidade deles, tá bom? Vamos lá, Ana? Vamos ver o que tem de perguntas aqui? Eu não sei se a dúvida do Fabrício permanece, ele tinha se manifestado no início. Se permanece, pode se colocar, Fabrício. Tá ótimo, obrigado, Ana. Vou falar rapidinho também por conta do horário. Só, primeiramente, parabenizar vocês pela condução do workshop. É sempre uma aula ouvir tanto o Júlio como a professora
Ana. A minha dúvida persistiu, inclusive o professor Júlio tocou no ponto aqui ao final, né? Eu tive a grata satisfação de trabalhar com a Ana na equipe editorial da RBGN e hoje estou na equipe editorial aqui das revistas da FEA USP, né? A USP, REG e NMR. E um dos gargalos assim, que a gente sabe do processo editorial é sempre revisão e os revisores, né? E infelizmente a gente sempre recebe assim, revisões até mesmo de professores titulados e tudo mais, com uma péssima qualidade, assim, sabe? E às vezes até na primeiro round ele já fala, aceita o artigo, como se isso fosse uma prática do nosso mundo acadêmico, né? Mas enfim, mas vinculado a isso, eu queria saber de vocês qual que é a opinião e quais são os desafios frente a todo esse processo de revisão com esse novo horizonte que a gente tem do Open Peer Review, ou seja, essa dupla cegas não vai mais existir. De fato, já tem áreas como psicologia que já faz isso, mas na nossa área de administração isso já está acontecendo, tanto que a RAC está brilhantemente fazendo isso já e vai logo impactar as outras revistas, de que, assim, o revisor vai saber quem são os autores vai saber quem são os revisores, às vezes não no processo, mas ao final. Então, talvez, será que isso vai ajudar com que a gente tenha uma preocupação e engajamento maior desses revisores? O que vocês acham sobre isso? Quer falar, Ana? Quer falar? Só tira o som, habilita o som. Eu estou organizando o chat de perguntas aqui, pode responder, por favor. Tá bom. Então, Fabrício, eu acho que, assim, o grande problema que eu vejo, e até hoje eu não implementei ainda essa ideia de quebrar duplas cegas, por questão de governança mesmo da revista. Tá? Eu acho que muita gente ainda talvez fique melindrada de saber quem que é o cara e saber ser identificado. Eu ainda acho que tem um pouco de receio ainda, não sei se... Mas acho que é um caminho que parece ser, como você bem coloca, parece ser uma tendência. Tá? Como fazer isso é difícil. E a gente tem, de fato, acho que você que trabalha com editoria talvez concorde comigo, né? Não sei. Mas a dificuldade que os revisores ainda são grandes, né? Prazo, qualidade, né? Realmente ter uma coerência. Aquele cara que descasca o artigo e no final aceito, ou vice-versa, né? Tá tudo bem e rejeita, assim. E é um pouco isso. Acho que a gente tem uma necessidade aqui ainda de desenvolver habilidades de revisão. Tá? Isso aqui, claro, é uma primeira discussão. Quem sou eu para dizer que eu sou o cara que vai ajudar a fazer isso daí, né? A treinar pessoas a fazer boas revisões, mas pelo menos refletir sobre esses pontos, né? Porque o que eu acho que não pode deixar de existir é as pessoas se eximirem de ser revisores. Isso que eu não acho legal. Tá? A gente assim, faz parte da nossa função, inclusive, é atuar, principalmente onde a gente manda artigo. Tanto que está no Código de Boas Práticas da ANPAD, né? Onde você publica como autor, você deve atuar como revisor também. E eu, até um tempo atrás, eu até estava conjecturando de fazer tipo moedas de trocas, né? Você só pode submeter para minha revista se você tem crédito de avaliação. Mas eu sei que isso seria bem complexo, assim. Talvez fosse afugentar artigo, acho que sozinho é difícil. Mas eu até já tive essa ideia, por causa justamente disso, né? Júlio, você ficou mudo. Deu para ouvir o finalzinho? Não. De novo. Então? Estamos ouvindo. Agora foi? Deu para ver o finalzinho? Então? Não deu. Qual que é a parte que você quer? Não, mas eu acho que o grosso total deu super para entender. Obrigado, Júlio. Tá, mas acho que é isso. Eu acho que é responsabilidade. Ou seja, né? Todo lugar que você se compromete, tem que avaliar também, essa é a minha opinião. Obrigado, viu, Fabrício? Valeu. Obrigada, Fabrício. O Kleber quer saber se você tem alguma dica para essa escrita seguindo o fio condutor, porque é uma dificuldade da parte dele. Inclusive, eu acho que de todas nós, né, Kleber? Não é mérito seu, não. Kleber, assim, eu acho que isso talvez é uma das coisas mais difíceis do artigo, na minha opinião, tá? Pensando em estrutura do artigo. Que é fazer o quê?
É ler, reler, treler, quadriler o artigo. É voltar o tempo todo no artigo para ver o quanto ele tem coerência. Porque sempre que você muda um dos blocos, você muda a lógica de tudo. Tá? E isso é aquelas leituras finais. Sempre que a gente faz a primeira versão, acha que não aguento mais, deu isso daqui. Mas isso é que eu acho que faz a diferença. Se eu posso te dar uma dica, é tempo, leitura e revisão. É o tempo inteiro isso. Sempre que você tem uma revisão, você tem que voltar tudo para ver se faz sentido o que você está defendendo, né? A pergunta do Alisson é se você acha que essa questão da criatividade no título, ela deve ser incentivada em todas as áreas. Por exemplo, em finança, ele percebe que isso não é tão usual. Já em marketing, né, a gente vê aí uns títulos bem criativos. A questão do título, da criatividade dos títulos. Criatividade no título, Eu acho o seguinte, acho que eu não acho que títulos devam ser... O avaliador tem que ir lá e cortar a criatividade do título, mas tem que fazer sentido, né? Eu posso falar, para não falar de exemplo dos outros, tá? Eu vou falar de exemplo meu. Eu tenho artigo publicado que o título é... Cara, que se eu pudesse voltar atrás e mudar, eu mudaria. Eu quero fazer uma metáfora e a metáfora não sai bem, entendeu? Poderia ter mais citação, mais atratividade, mas eu acabo colocando não necessariamente o que era o ponto central, né? Que era um artigo, por exemplo, de algumas dicas para fazer análise de documento, né? Aí eu escrevo um título de miopias de uma lente, eu nem sei o que eu estava pensando na época, sabe? Hoje, olhando, falei, cara, o que eu estava pensando, sabe? As limitações, eu não quero saber, não é das limitações necessariamente, né? Porque são coisas que enfraquecem o trabalho, né? Então, o avaliador que ajuda o autor a deixar o trabalho mais redondo possível, citável possível, né? Que é isso que o editor quer no fim do dia também, né? Que a revista tenha um bom impacto, né? Para ser impacto tem que ser citado, tem que ser entendido, né? Exato. A Elaine, nossa parceira lá nos workshops, ela quer saber sobre a conclusão, sem nenhuma referência, sem nenhum alinhamento com a teoria. Esse fechamento aí que não fecha, na verdade. Eu acho que assim, pensar numa sessão de conclusão, contribuição, eu até, se possível, evitaria até colocar muitas referências, tá? Botar muitas referências e deixar o grosso das referências aí de discussão para a sessão de discussão, tá? Por quê? Porque a contribuição, eu acho que uma boa contribuição ela é sucinta e rápida, tá? Ela é direta. Como é que você... Acho que especialmente teórica. Então, eu acho que o legal da contribuição é você colocar, né? E acho que é meio jogo ganha, retomar o que você colocou na introdução e colocar sua conclusão final, tá? De tudo isso, o que você conclui? Não acho... Eu sei que tem áreas que deixam a discussão para conclusão, tá? Eu já vi, né? Não é tão incomum, não. Tem áreas que deixam toda a discussão e colocam lá como discussões finais. Ela joga tudo a mesma coisa. Eu acho legal quebrar, tá? Porque fica com mais clareza o que se tem. Ela complementou aqui que fica confuso. O que é achado, o que é opinião, o que é posicionamento dos autores. Acho que né, tem que ponderar aí, porque você não pode também ser muito descritivo, você precisa aparecer criticamente, você precisa apresentar suas contribuições, mas tudo com a parcimônia do espaço ali que você tem. E para a gente fechar, eu acho que nós já estamos caminhando aí para estourar o tempo regulamentar. O William está colocando se acha que o PUBLON é válido, porque nem todo o editor vincula e tudo mais. Ó, só para fechar aqui do PUBLON, tá? A iniciativa é super legal, tá? Colocar uma central de avaliações. Por exemplo, o editor, imagina que legal, estou procurando um avaliador, vou lá no PUBLONs. Só que está sendo bem pouco usado, tá? Eu acho que ele é uma forma de reverenciar o avaliador, mas ainda assim precisa. Travou de novo. Vou colocar a minha opinião, então, sobre o PUBLONs. Voltou, Júlio? Não, você travou no início. Ele é pouco usado e aí travou. Então, acho que ainda que o PUBLON seja pouco usado, desculpa, tá? Ainda bem que tá travando no final, pelo menos, né? Ainda que o PUBLON seja pouco usado, eu acho que ele é uma ferramenta muito interessante. O problema é que a gente não assumiu as métricas dele ainda, né?
A gente não usa ele como uma forma de reverenciar quem fez o trabalho da avaliação. Tá? E eu acho que essa é a questão. Talvez a gente tenha que discutir antes, não só se o Publons é bom ou não, mas se a gente vai usar ele ou não, né? Se a gente não for usar ele, mas eu acho que é uma ótima métrica, assim, deveria ter alguma métrica sem dúvida, de avaliação. De novo, eu sou a favor do sentido comunitário. Todo mundo que escreve avalia. Eu acho que é isso aí. É uma troca. A gente está o nome já diz, né? Comunidade, né? E fazer ele se tornar relevante, ter mais expressividade, ser um instrumento de verdade válido, né? Tanto para o editor quanto para quem faz o trabalho de revisão ter seu reconhecimento, depende da gente. Se a gente não começar a usar e reconhecer, ele não vai ganhar a notoriedade que precisa. Exatamente. E aí, Júlio, fechamos ou vai mais um aqui? Para mim é isso, Ana. A gente já está um pouquinho estourado de tempo, né? O William complementou aqui que o Manuscript Central, que seria, né, a do Scholar One, ele já faz a vinculação automática com o Publons. Eu já tentei entrar em contato com o Publons para fazer do sistema C lá, que a gente mais usa, né, que é gratuito, mas o plugin parece que nunca funcionou. Né? Já faz um bom tempo que eu tento, mas o plugin nunca funcionou. Mas sim, tem algumas revistas que já conseguem direto, automático, né? Você faz e já opta se quer vincular, né? Pessoal, então eu acho que é isso. Muito obrigada aí pela participação, pelas excelentes colocações, pelas perguntas. E, né, no final aí da apresentação tem os nossos e-mails. Estamos disponíveis aí, qualquer coisa que precisarem. Agradeço o Júlio aí pela oportunidade de introduzi-lo e de aprender aí com a sua explanação. E é isso. Eu que agradeço. Obrigado, Ana, pela parceria. E, pessoal, estamos abertos se precisarem de qualquer coisa, tá? Super prazer. Obrigado aí pela atenção. Viu? Valeu. Júlio, acho que a gente pode ir removendo, né? Pode, tá bom. Isaac, você tá aí ainda, cara? Obrigado, viu? Eu tô sim. Valeu, aí a gente agora encerra a sala ou remove? Pode encerrar, pode encerrar. Pode encerrar. A gravação, ela já... Acho que foi você, né, que inicializou a gravação? Ela é automática, Isaac. Ah, tá automática, né? Então tá. Então tudo bem. Acho que a gente pode encerrar a sala, né? A gente encerrou. Obrigado, parabéns, tá? Obrigada, desculpa não ter te cumprimentado de início. Na verdade, eu não me atendi. Não, eu que agradeço. Como vocês também já estão feras aí, né? Que coordenam aí tudo, já fizeram ali a questão do chat também, mas tá muito bom. Foi um prazer aí, a oficina foi muito boa. Obrigada, Isaac. Tchau. Tchau.